Estou aqui junto com o Vinícius. Boa tarde, galera. Boa tarde, Não podia falar boa tarde, não? Ai. Tá gravado, né? Croquete, parte 2. Como é que inicia mesmo, né? E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Nutrition Cast, o seu, o meu, o nosso podcast de nutrição. E hoje a gente vai falar sobre dieta na prática, o que você tem que saber, aqui com o Vinícius. Meu nome é Vinícius, sou nutricionista já. Hoje a gente vai discorrer com o Matheus sobre o assunto, dieta na prática. Como é que é mesmo fazer dieta? Adesão. Como ter adesão a um plano? Vamos tentar discorrer nesse assunto e esclarecer o máximo de dúvidas possíveis, né, Matheus? Exatamente. Um dos pontos principais quando a gente pensa em dieta é a adesão. E se o paciente não tem adesão a um plano alimentar, como é que ela vai ter resultado, né? Justamente. Falar que a melhor dieta é aquela que você vai conseguir fazer. O termo dieta usamos por ser de fácil entendimento, né? Mas gostamos de usar o termo planejamento alimentar. Planejamento alimentar. Quando a gente fala dieta, já tem um certo preconceito. Vou entrar em regime, vou deixar de comer o que eu gosto. Aquele pãozinho. Exatamente. Você se abster de que você gosta de comer. Será que tem a necessidade? Exatamente. E é exatamente aí que entra o ponto. A adesão. Quando você deixa de comer um alimento, será que você vai conseguir manter essa dieta por muito tempo? O que você consegue observar na sua prática clínica, Vinícius? Pois é, justamente isso acontece. A pessoa descreve um café da manhã prático do brasileiro. O que é hoje em dia? Café com leite, às vezes um pão de queijo, um pão francês com manteiga. Acaba esquecendo ali do aporte proteico durante o período matinal. Porém, vai fazer o quê? Vai transformar todo esse café da manhã em outra refeição totalmente diferente. Dessa forma, a gente vai diminuir a adesão do paciente. E aí entra esse termo dieta. A pessoa acaba se assustando. Pegamos isso que ele já faz e ajustamos. Ele fala o I, a gente coloca o pingo em cima do I e tenta melhorar da melhor forma possível. Bom exemplo, excelente exemplo. Porque, imagina, quantas pessoas já não chegou para você, ou até mesmo já me perguntaram, comecei a fazer dieta, o que eu fiz? Cortei o arroz, cortei o feijão. E as pessoas já chegam com essa necessidade pra gente, com esses preconceitos, com essas limitações sobre o que é dieta. Justamente porque, vou cortar o que eu gosto de comer. E, Vinícius, o que você faz quando o paciente chega assim pra você? Trabalho o comportamento. Porque dieta, vamos ser sinceros, você coloca no Google, o termo dieta, aparece diversas dietas prontas, correto? Será que essa dieta é pra você? Será que você vai conseguir ter isso, colocar em prática? Porque o que manda mesmo é o comportamento. Quando você começa ali a praticar uma atividade física, você já tem em mente. Você vai ser assim, frango, batata doce de manhã, à tarde ovos cozidos, no período do almoço eu vou tirar o arroz, vai ter que ser um carboidrato complexo, uma batata doce, algo do tipo, e uma fonte de proteína. Às vezes até a batata doce é excluída, é só os vegetais com proteína. Será que ele vai conseguir segurar isso por quanto tempo? Exatamente. Você tocou num ponto muito interessante, porque os pacientes já chegam com alguma coisa já estabelecida. Vou comer só batata doce, vou eliminar isso, vou eliminar aquilo, e já entra com aquela mentalidade de atleta. Eu sou um atleta e esse é um dos principais erros que você pode se colocar dentro. A gente tem que saber diferenciar de uma pessoa que faz uma atividade física de forma recreativa, tá ali trabalhando, faz atividade para relaxar, né, conversar com os amigos, e daquele que sobrevive disso, que é do atleta. Quantas pessoas também já chegam no YouTube, né, pesquisa, depois já chega para você, caramba, tal atleta faz a blogueira fitness, por exemplo, faz isso. O que você acha disso? Quero fazer isso. Mas será que ela sabe o que está por trás disso tudo? A pessoa praticamente vive para isso. Hoje não dá. Hoje, com essa vida corrida que a gente tem, por exemplo, uma pessoa trabalha aí no período matutino, período vespertino, e ali no meio da manhã pede para colocar ali um arroz com frango. Ela abre a marmita, todo mundo olha para ela bem assim, o que está acontecendo aqui? Sendo que pode ter as alternativas mais factíveis. Exemplo, a gente pode colocar um iogurte, pode colocar uma castanha com a fruta, entre a questão da saciação e da saciedade, né? Saciação e saciedade, exatamente. Você sabe a diferença entre saciação e saciedade?
Voltando agora, teve um leve probleminha aqui, né? Na produção. Produção! Ó. Salve. A gente chegou num ponto de falar sobre saciedade e saciação. Exatamente. Você sabe a diferença entre saciedade e saciação? E aí, Matheus, eu coloco uma fruta juntamente com a castanha. O que eu estou buscando para esse paciente? A questão da saciação e saciedade, correto? Como o nome já diz, saciação, aquilo que você vai sentir na hora. Por exemplo, a fruta te dá uma saciação. Porém, quem nunca comeu uma fruta e daqui 10, 20 minutos já estava com fome novamente? Se combinamos fruta e castanha, temos saciação e saciedade. E acaba atingindo isso. A fruta te dá saciação e a castanha a saciedade. Coloca esse lanche ali no meio da manhã, chega na hora do almoço, a pessoa não tá com aquela fome, aquela vontade de comer. Né? É aquela questão do equilíbrio, né? Comprar comer aquela pratada de macarrão, meu Deus, eu não consigo comer mais nunca. 1 hora e meia depois, bate aquela fome sinistra. É exatamente isso. Você tentar compor essa alimentação, não só comer a fruta, não só comer o macarrão, mas também tentar associar isso com outros alimentos. Colocar uma proteína, colocar uma castanha, associar com outros alimentos para melhorar essa composição alimentar, não é? Sim, a variedade, né? Exatamente, um dos principais erros, variedade. Outro ponto que eu acho interessante ressaltar é a questão da mastigação. Nossa. Um ponto que muita gente esquece, mas é bem importante. Exemplo, por que devemos mastigar bem? Vamos lá, a questão de saciedade entra mais nesse ponto. Quando por exemplo, um exemplo prático. Quando eu vou ali fazer o luxo, né? Comer ali uma pizzazinha. Se eu não mastigo, como 8 pedaços de pizza tranquilo, sem problema algum. Quando eu aprecio bem o alimento, então, tenho aquela atenção plena, vai no máximo 2 pedaços. É algo assim que você parar para pensar, faz uma diferença exorbitante. Muito importante a mastigação. Recentemente eu fiz uma enquete no Instagram, aí a mulher chegou para mim, nossa, eu tô sentindo gases, o que eu posso fazer para melhorar? Aí eu falei, olha, felizmente eu não consigo dar uma orientação muito precisa no seu caso, mas quer uma coisa rápida, quer uma coisa prática que você pode colocar, fazer isso hoje? Mastigue. Se você puder mastigar, isso vai melhorar muito a questão. Deu 2, 3 dias depois, ela me retornou a mensagem. Nossa, acabou os gases. Caramba. Que mágica. Uma mágica, velho. Olha só, uma coisa tão simples, uma coisa que a pessoa pode fazer. Não precisou passar enzima digestiva. Nossa, vamos pegar um chá digestivo, vamos trabalhar uma enzima digestiva. Não, mastigue. Apenas mastigue. Falou sobre suplementação, sobre a questão de ponto interessante também de ressaltar. O próprio whey. Uma coisa prática, dá para você levar para onde você for, se locomover no período da tarde. Tem a questão da saciação também. Você acha que o whey é uma alternativa válida nesse tipo de planejamento? Eu acho o whey uma alternativa muito, muito válida, principalmente porque ele dá mais liberdade de fazer algumas receitas, principalmente receitas doces. Então ele dá uma variedade pra gente fazer uma panqueca, fazer uma vitamina, ou até mesmo, tô sem tempo, vou tomar um whey aqui pra ver se eu consigo segurar essa onda. Então ela dá essa questão de praticidade. Eu acho que se eu fosse resumir o whey em alguma coisa, eu falaria praticidade. Aquela questão, whey pré, pós-treino, qual é o melhor horário pra tomar, né? Muita essa dúvida. Você já recebeu essa pergunta aí de Quem whey? nunca? E o que você costuma falar pra essa galera? Eu costumo falar justamente o que você falou. Whey é praticidade. Ajustamos a base. Tem necessidade de suplementar proteína? Às vezes nem tem. Né? Mas em algumas vezes é interessante. Exemplo, eu gosto de prescrever o whey antes de dormir, antes do sono. Justamente por conta que já tem estudos que evidenciam que o consumo de pré-sono de proteína melhoram aí os resultados na questão da hipertrofia muscular. É interessante também. No período da tarde, por conta da praticidade. Acho prático e válido. Tem algum outro suplemento que você acha interessante? Suplemento com evidência científica interessante estaria em creatina. Interessante. Qual é o seu ponto de vista aí sobre a creatina que você Não é ponto de vista, é mais um fato. Ela é um suplemento mais bem estudado na literatura científica, que a gente tem respaldo científico que funciona. Então, se você quer ganhar força, fazer mais repetições, não necessariamente você vai ter mais energia, como um pré-treino que vai te deixar muito ligadão. Mas na questão de você fornecer energia para fazer contração muscular, por exemplo.
Então, nesse sentido, sim, ele vai te ajudar a ter mais força. Então, eu citaria a creatina. É algo prático, barato, e que às vezes a pessoa tem medo de tomar, porque, vou ficar retido se eu tomar a creatina. É isso mesmo? Será? Justamente isso. As pessoas têm medo. Quando se procuram orientação de um profissional, de um nutricionista, no caso ele acha que, vou nutricionista, vou estar perdendo dinheiro, mas na verdade ele vai estar fazendo um investimento. Um investimento certo. Hoje em dia, pessoas gastam com suplementos aí, chega de 300, 400 reais. Eu já fui um desses contemplados, até 1.000. Eu já fui um desses contemplados que já gastei bastante dinheiro com suplemento, justamente porque não queria procurar uma orientação de um profissional. Eu falei, poxa, vale a pena. Procurei a orientação desse profissional, vi a importância da nutrição, pra gente que é um objetivo específico. Foi aí que eu me apaixonei pela nutrição e comecei a faculdade também. Perfeito. Mas em todos esses pontos que a gente falou aqui, Matheus, acho que um ponto principal é a individualidade do paciente. Né? Individualidade. Temos que levar isso em conta. Um executivo, por exemplo, que trabalha o dia todo e às vezes tem que fazer alguma reunião no período noturno com um sócio e não tem como ele levar ali uma marmita, abrir a marmita no meio da tarde, na reunião. Não dá. Eu já utilizei uma estratégia bem interessante. Pesquisei restaurantes próximos do trabalho dele com opções mais interessantes, mais saudáveis, e indiquei na orientação dos pacientes. Ele falou, poxa, interessantíssimo, coisa simples que a gente pode fazer, que vai melhorar a adesão do seu paciente, e também ele vai ficar impressionado com o seu trabalho, né? Exatamente, porque a nutricionista está lá não só para passar uma folha ou PDF com quantidades, é mais a questão de como que você consegue individualizar isso para o paciente. Exatamente nesse exemplo que deu, ele se pesquisou locais perto do trabalho dele. Quantas pessoas já fizeram isso? Quantos nutricionistas já pensaram em fazer isso para melhorar a vida do paciente? Porque a gente está trabalhando exatamente isso, a adesão. Trabalhando a adesão do paciente. Ao invés dele abrir uma marmita no meio da reunião, que às vezes ele não tem tempo, vamos pesquisar lugares que ele pode se alimentar bem, tem opções saudáveis para ele escolher esses alimentos, indicar para esse paciente para facilitar a vida, né? Esse é o nosso papel, facilitador de vida, né? Porque a gente está lá, o nutricionista está lá, o Vinícius está lá para organizar a vida do paciente, facilitar ele e deixar uma maneira mais prática. Nada adianta passar algo do mundo ideal, algo, caramba, essa dieta tá perfeita com todos os macros, micros e tudo calculado. Mas empatia. Não é factível pro paciente. Não consegue fazer. E aí, adiantou de quê? Chega no retorno e aí, de 0 a 10, quando você conseguiu seguir o planejamento? 0. Não consegui. Você conseguiu ajustar horários, conseguiu ajustar alimentos que o paciente gosta. Isso, nossa, se eu fosse citar uma coisa muito importante, é o que o paciente já gosta de comer. Pegar já a base, né? A base vai ser o que ele já faz. Queira ou não, quando você tá conversando com seu paciente, ele já te fala em dieta. Ele fala alimentos saudáveis, escolhas saudáveis que ele faz no dia a dia, que seria interessante. É o que eu falei, a gente pega o I que ele fala, coloca o pingo no I, ajusta tudo e vai fazendo mudança de forma gradativa. Você pega aqui o paciente aqui e coloca ele nesse patamar, sem passar pelos degrauzinhos ainda, a chance de dar errado... Exatamente. Essa do I e o pingo no I eu vou pegar pra mim, que eu achei muito, muito interessante. Porque é exatamente isso que o nutricionista faz. Ele pega, o paciente já chega pra você e fala, olha, eu como isso. Não come de tudo errado. É muito difícil a pessoa chegar a fazer algo extremamente extrapolado. O paciente come pão? Pode comer o pão? Pode comer o pão, beleza. Mas em vez de comer o pão, vamos colocar aí uma proteína. Dá pra botar um pãozinho com ovo? Pode comer ovo. Claro, pode comer um ovozinho, né? Colocar um queijo, sei lá. Depende muito do gosto do paciente. Né? Justamente. A pessoa às vezes tem medo de passar um pão para um paciente, alguma coisa que ele gosta, mas não existe alimento ruim fora de um contexto, não existe alimento bom fora de um contexto. A pessoa não vai ganhar 10 quilos porque comeu um hambúrguer e não vai perder 10 quilos porque comeu um hambúrguer. Cara, isso. É exatamente isso. Alimento isolado não vai fazer milagre, alimento isolado não vai engordar. E saber se alimentar é um ponto fundamental para a pessoa ser feliz e alegre. Esse é o nosso papel, né? Individualizar.
falei, dieta, você coloca lá no Google, Dieta e Saúde, aquele site, né? Coloca peso e altura, putz, tá lá, um monte de dieta. Mas seu comportamento, só o nutricionista. Só o nutricionista vai conseguir te acompanhar e ter mais empatia. Eu digo mais empatia porque isso é do ser humano e o nutricionista tem que estar muito atento aí. Conversar, ouvir de fato o paciente. Né? Quais são os seus comportamentos que levam a tal problema? Se esse comportamento estiver causando algum problema para ela. Como é que a gente pode atuar em cima sem ser agressivo? Né? Trabalhar ali nas beiradas. Beleza. Um comportamento de um paciente não come salada, de jeito nenhum. Mas e se você, sei lá, refogar um brócolis? Consigo. Tempera ali, caramba, já é uma maneira de você trabalhar um bom hábito desse paciente. Começou a comer um brócolis ali, amanhã tá comendo um tomate, depois tá comendo um pepino. E olha como é que a gente, aos poucos, consegue aumentar a variedade de alimento desse paciente, não é, Vinícius? Você consegue trabalhar muito bem isso com os pacientes? Como é que você faz? Vivemos numa era de imediatismo. Dado para ontem. Conversa com seu paciente, coloca os pés dele no chão. Como é que você quer? Você quer viver? Você quer ter os prazeres momentâneos da vida, mas também quer ter saúde, um resultado a longo prazo? Então é esse o caminho que você tem que correr. Isso de forma gradativa, sem mudança, carisma, na individualidade do paciente. Conseguimos abordar diversas coisas, né, Matheus? Sim, hoje a gente abordou os pontos básicos, mas apesar de ser básico, é extremamente importante e, por favor, não deixe isso de lado, porque isso é a base. É a base para qualquer coisa que você vá fazer na sua alimentação. Como diz um pensador aqui da era moderna, só o básico. Só o básico. Mais alguma coisa aí, Vinícius, pra falar? Acho que falamos todos, conseguimos discorrer bastante sobre o tema. Produção, alguma coisa? Então, satisfeitos? Então, até o próximo episódio do NutritionCast. Curte, compartilha. Comenta, divulga com amigos, segue o canal, acompanha a gente no Instagram, Consciência Nutricional. Vem com a gente. Vem com a gente pro próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.